Olá, estamos aqui na Estação Experimental da Fundação ABC em Ponta Grossa, no Paraná, onde iremos mostrar o conceito fungicida em culturas. Iremos mostrar desde o início da utilização dos fungicidas, contando a história prática e teórica dos triazóis, estrobirulinas e eles misturados. E também iremos mostrar o grande efeito, o efeito que o Uniseb Gold tem acrescentado no controle de doenças e sanidade de planta. Iremos mostrar o Uniseb Gold vinculado aos principais produtos de mercado e nesse conceito a gente poderá enxergar o tanto que o Uniseb Gold tem acrescentado no visual e produtividade. Olá pessoal, meu nome é Carlos André Chipansky, sou engenheiro agrônomo, coordenador da área de fitopatologia da Fundação ABC. Bom, a Fundação ABC é um órgão de pesquisa privada com 30 anos de história, de existência, e o principal objetivo da Fundação ABC é gerar toda a informação, dar todo o suporte técnico para as áreas de atuação das cooperativas que compõem o Grupo ABC, num total de 425 mil hectares. E nesse momento, nós resolvemos trazer um tema para compartilhar com o nosso cooperado, que foi a questão do manejo de resistência de fungos a fungicidas, principalmente na cultura da soja. Para o Grupo ABC, a cultura da soja é a principal commodity, assim como é para o Brasil. Então todos aqueles assuntos que forem ligados ao manejo de doenças em soja, a cultura da soja, a cadeia produtiva da soja, nós julgamos como de fundamental importância, visto o impacto que isso pode causar não só para o grupo, mas para o nosso país. E exatamente sobre a temática da ferrugem da soja, e principalmente ouvindo os produtores nos últimos 2 ou 3 ciclos, sobre a dificuldade cada vez maior de controle e de eficácia das moléculas no controle da ferrugem, nós decidimos trazer então esse tema, expor a real situação, comentar um pouquinho do cenário atual, mas com um enfoque principalmente de onde viemos com o uso de fungicidas e o que a gente imagina para daqui um cenário de pelo menos 20 ou 30 anos. Então sobre essa ótica nós preparamos 3 momentos, um momento introdutório, que a gente já vai seguir com isso, e 2 estações no campo onde a gente vai mostrar a real situação dos grupos químicos de controle, que são usados, os grupos químicos de fungicida que são usados hoje predominantemente na soja, e na sequência o que a gente vislumbra aí em termos de estratégia de compor as misturas ou complementações com protetores nos atuais produtos. Bom, desde que o homem deixou de ser nômade e de correr atrás do seu alimento e começou a se estabelecer e produzir o seu próprio alimento, foi aí que começaram os problemas relacionados a pragas, doenças, ervas. Então todos os problemas hoje do nosso cotidiano já vêm de uma longa data. E o uso de fungicidas, propriamente dito, já tem relatos que vêm praticamente desde 1000 a.C., onde o enxofre foi uma das primeiras moléculas químicas aí utilizadas no controle de doenças. Porém, foi só em 1882, com o uso da cauda bordaleza, a aplicação da cauda bordaleza nas parreiras da época, e com o objetivo principalmente de evitar o roubo então dessa uva, essa pasta de cal mais sulfato de cobre então era aplicada perto das regiões ou dos locais onde se transitavam as pessoas para que fosse evitado o roubo. E então começou-se a notar que as parreiras tratadas com essa pasta, elas ficavam verdes por mais tempo, produziam mais, então isso chamou a atenção dos estudiosos da época, que começaram a investigar mais profundamente então o uso da cauda bordaleza
como um dos primeiros fungicidas, né, aplicados pelo homem em culturas, vamos dizer assim, comerciais. Então, a partir daí se aprofundaram os estudos e logo muito pouco tempo depois já era amplamente utilizado aí no controle do míldio da videira e também posteriormente na questão da requeima da batata. Bom, porém foi, né, no início do século XX que surge então os organomercuriais, então um grupo químico para aquela situação muito importante, porém, né, com espectro de ação bastante limitado e também com, né, questões de toxicidade tanto às plantas, né, então não era um produto, não era um grupo químico muito seletivo, e também a questão da própria segurança ambiental. Então eram produtos que contaminavam de uma maneira muito forte, né, o ambiente. Ficaram no mercado por mais ou menos 20 anos e aí surge então, né, em 1934, o grupo químico dos ditiocarbamatos. Então o surgimento, né, a descoberta desse grupo representou então um grande salto evolutivo aí para o desenvolvimento de fungicidas da época. Os ditiocarbamatos vinham com a principal vantagem de serem muito mais seguros ambientalmente, então tanto ao homem quanto ao meio ambiente a segurança no seu manuseio, na sua aplicação era muito maior comparado aos organomercuriais, e também surgia o mecanismo de ação multissítio. Então essas eram as principais vantagens desse grupo químico, né, naquele momento. E exatamente o mecanismo de ação multissítio fez com que, né, os ditiocarbamatos permanecessem no mercado até os dias de hoje, ou seja, mais aí de 70 anos de uso e sem um único caso de resistência relatado ou conhecido até hoje pela pesquisa. Aí, na década de 70, né, final da década de 60, início de 70, surge então o grupo dos benzimidazóis, onde o primeiro representante foi o Benomil, né, o Benlate. E ele surge também como uma proposta de inovação muito grande, visto que foi um dos primeiros produtos sistêmicos da época e também apresentava uma flexibilidade de uso muito grande, né, inclusive relativo aí aos intervalos e aos momentos de aplicação, com um efeito curativo, né, bastante interessante. E exatamente essas características, né, de flexibilidade, de alta eficácia e de aplicações curativas, que aliados ao mecanismo de ação, né, de sítio específico desse grupo químico, fizeram com que, né, em torno de 3 anos após o seu lançamento, já houvessem os primeiros relatos de problemas de eficácia e de resistência com esse grupo químico. Na sequência, então, surgem as carboxamidas, né, o primeiro representante, o carboxim, né, usado amplamente em tratamento de semente. Depois, em 73, surgem o grupo dos triazóis, onde o triadimefon, né, foi o primeiro representante. E logo na sequência, todos os demais triazóis, né, a família dos triazóis é lançada, né, logo, né, nos anos seguintes. E aí, obviamente, o desafio também, né, de se entender e de se manejar, né, a perda de sensibilidade ou a resistência também aos grupos dos triazóis era uma realidade, né, daquele momento. Aí, em 77, surge o grupo das fenilamidas, né, como representante principal o metalaxil, também na época bastante, né, usado, né, e exposto em situações de alta pressão, e também devido ao seu mecanismo de ação específico, né, pouquíssimo tempo depois do seu lançamento já haviam os primeiros relatos, né, de perda de eficácia e também da resistência a esse grupo químico. Bom, aí praticamente a década de 80 não há nenhum lançamento expressivo de grupo químico, né, e em 93 surge o grupo das estrobilulinas, cujo principal, o primeiro representante foi o cresoxim-metil. Então também produtos sistêmicos altamente eficazes, né, e na sequência surgem os demais representantes desse grupo, então picoxestrobin, azoxestrobin, piraclostrobin, trifloxestrobin, enfim, todos os representantes da família da estrobilulina surgem na sequência. E não diferente dos demais que a gente já comentou, pouco tempo depois do seu uso já haviam sido relatados problemas de perda de sensibilidade, de perda de eficácia, de resistência em alguns gêneros de fungo das principais culturas
né, que haviam sido usadas naquele momento. Aí, em 2014, entra em cena as carboxamidas, né, um grupo químico descoberto lá na década de 70, porém agora, né, em 2014, elas chegam ao mercado, né, numa roupagem mais moderna, né, atingindo um mercado realmente expressivo, né, que é o de ferrugem da soja. E é exatamente esse um dos motivos da preocupação, que esse grupo químico, também de mecanismo de ação específico, né, surge num momento extremamente delicado quando comparado à eficácia aí das demais ferramentas que vêm sendo usadas, no caso triazol e isospirulina. Então, né, falando um pouco do cenário atual, para a gente entender o contexto em que essas carboxamidas estão surgindo agora, né, estão sendo usadas no mercado, é que a gente discute então, né, qual é a real situação ou como estão hoje as principais ferramentas de controle de ferrugem da soja aí no Brasil.